Acho que nós podemos. Estamos gravando. Ah, sim. E aí, a gente iniciar a gravação, na leitura do edital, Tayara, a nossa designação da ordem aí é a posse para os novos auditores, dessa vez indicados pela OAB Federal, Dr. Matheus Alves Barcelos da Cruz e Davidson, não, e o Marcos Vinícius Marcondes Busanelli. Não sei se é essa a pronúncia, penso que sim. Isso mesmo. Além, é isso mesmo. E além disso também, o Dr. Malaco, já nosso conhecido, e agora na função de procurador do tribunal. Querendo usar da palavra, senhores, as palavras sempre franqueadas a todos, né? Com prazer que o recebemos e espero que também, né, estejam satisfeitos. Quiserem usar a palavra, fiquem à vontade. Eu agradeço o presidente Rodrigo e todos os presentes aqui. É um prazer imenso estar passando a integrar aqui esse colegiado, né? É, Sinto-me honrado aqui para estar nesse início pavimentando esse caminho aqui que é do futebol americano no Brasil, né? E espero assisti-los da melhor forma possível, né? Daqui em diante. Eu acho que aproveitando a deixa do Marcos, também gostaria de deixar claro a minha disponibilidade de ajudar o Pleno e o STJD pavimentar esse caminho novo, essa consolidação do futebol americano aqui no Brasil. Então, estou plenamente à disposição e espero poder contribuir enormemente com todos vocês. Aos nossos pares auditores, algum comentário? Mais alguém quer usar a palavra? Senhor presidente, pela ordem, se possível, primeiro agradecer a presença de todos, né? Ainda não iniciou a sessão de julgamento, mas estamos aqui com um processo que imagino ser, inclusive, um paradigma para situações futuras. Então, agradecemos imensamente, né, tanto a tolerância quanto a disponibilidade de comparecerem. E quanto à sessão administrativa, eu gostaria primeiro de dar as boas-vindas, né, tanto ao Dr. Marcos quanto ao Dr. Matheus, que sintam-se, né, realmente à vontade para buscar qualquer auxílio conosco. A gente conta, né, com cada um dos doutores, certamente vindo dessa indicação da OAB Nacional, de certo, são pessoas que são da maior envergadura e que, sem sombra de dúvidas, contribuirão muito, né, com a justiça desportiva. A gente ainda está numa fase relativamente embrionária nessa justiça esportiva, junto ao futebol americano e ao flag, né? O esporte agora, o flag, não sei se todos sabem, mas entrou no ciclo olímpico, então nas próximas Olimpíadas haverá, né, o flag, e agora a própria CBFA se filiou ao COB, então agora o esporte tem ganhado realmente maior envergadura e isso só aumenta substancialmente a responsabilidade de cada um de nós. Então, de forma realmente reta e sempre observando, né, o melhor direito, CBJD, as demais normativas que regem a matéria, a gente conta com cada um, né, dos doutores para que a gente possa contribuir com a comunidade. Gostaria também, senhor presidente, de aproveitar a oportunidade de agradecer imensamente essa contribuição da doutora Tayara. É uma honra, né, a doutora compor aqui conosco. Realmente já tem contribuído bastante, não tenho dúvida que contribuirá ainda mais para engrandecer, né, esse tribunal. Agradecer também a presença dos demais pares, né, dos envolvidos aqui no processo, e não poderia também de agradecer
a acolhida da convocação do Dr. Paulo Carvalho, que compõe uma das nossas comissões disciplinares, né? Mas em razão da ausência justificada de alguns dos pares, tomamos a liberdade, né, presidente, de convocar um auditor que é da comissão disciplinar para acompanhar os trabalhos e contribuir também com os debates. Então, sem mais delongas, agradeço a palavra e retorno a Vossa Excelência. Obrigado, doutor Felipe. E já digo a todos, o doutor Felipe Lessa é o nosso decano. Nós já conhecemos a envergadura, foi presidente do tribunal também do estado de Minas Gerais e nunca se furtou a colaborar, a ajudar de forma muito extensiva, digo até sem limites, todos advogados, procuradores, sempre, né, que quando chegam a gente, tecem elogios sem limite, né? Então eu notei se publicizo isso, porque quem muitas das vezes nos ajuda, independente da sua função, ele estende, né? E isso facilita, né? Isso ajuda muito, mas é demais. A palavra, senhores, como todos que já conhecem, né, fica franqueada a todos. Se alguém mais quiser usar da palavra, porque caso diverso, nós os consideramos empossados e já vamos, como bem disse o auditor que me antecedeu agora, iniciarmos os trabalhos, né, do julgamento, da sessão de julgamento, e nos valendo dessa composição dos nobres auditores para que possamos também, e reforçando aqui, como bem disse, eu atravessei isso, para quem não me conhece, não conhece a história, na administração do Despor de Minas. E a composição dos tribunais é algo que ficou sempre realizada a destempo. E é muito importante, né? Porque o processo que nós vamos passar a julgar aí, como os senhores sabem, a medida inominada, ela desafiava a decisão justamente por ter sido tomada por comissões, né? Então, nós não seguimos exatamente a forma. Então, isso fica o marco, né, na decisão. Assim sendo, senhores, empossados estão e podemos seguir, caso não haja a palavra franqueada, como sempre, né? Seguindo o edital, senhores. Presidente, pela ordem, até só para esclarecimento mesmo, né? O secretariado, a doutora Tayara, depois encaminha o termo de posse, né, aos empossandos e a Vossa Excelência para formalização. Né? Isso aí, se a gente tivesse presente, teríamos a possibilidade dos registros e tudo mais, mas infelizmente não temos essa possibilidade no momento. Então, só por uma questão de ordem mesmo, né, senhor presidente, às vezes só deixar esclarecido que a doutora Tayara vai encaminhar então esse termo a cada um dos doutores. Perfeito. Muito bem colocado, verdade. E o meu costume, né, a idade conspira contra a modernidade, né? Isso é pura verdade, né? Era a hora da assinatura, de encerrar até as fotos, né, para integrar o pleno, mas enfim, a modalidade virtual, né, conspira contra isso, facilita muita coisa, mas tira o costume próprio, né? Então, demais colegas, obrigado pela inteligente, fundamental, né, e a intervenção, doutor Felipe Lécio. Nós seguimos para a sessão de julgamento e, pelo que vejo em tela, Tayara, não Sim, temos ainda a presença de demais, né? Nós estamos só com os auditores, não é isso? os auditores, com a procuradora doutora Juliana, que já se faz presente também. Ah, sim, o meu aqui eu acho que estava diminuto e eu não percebi na tela, então deixei de nominar por isso. Mas os terceiros interessados, impetrados, impetrante, ainda não.
Sim, temos o doutor Rafael Andrade, advogado do Impetrante, já está presente. O doutor Luiz Franco, que se identificou aqui para mim como diretor da comissão disciplinar da SPFL, perdão. E temos também aqui o doutor Guilherme Medelo, do Sorocaba, já presente. Então já estamos bem robustecidos, né? Para iniciarmos, seguindo o edital, doutores. Nós temos aqui o processo 01/2025, é uma medida inominada. O impetrante foi Spartans, impetrados SPFL, FEPAFA, né, Federação Paulista de Futebol Americano, e os interessados, que são os times que seriam atingidos pela decisão, Rio Preto, Guarulhos e Sorocaba. E a relatora, a nobre, excelentíssima doutora Stephanie Salles. Assim sendo, senhores, iniciando os trabalhos, eu peço à relatora, né, para se manifestar e antes, no relatório mesmo, doutor, a gente seguir com as observações antes da extensão do voto para podermos apreciar eventuais termos, né, das prejudiciais, preliminares, prejudiciais de mérito e etc., porventura aventadas por Vossa Excelência. Então, nesta ordem, senhores, após isso, nós teremos o tempo para que o denunciante possa utilizar da palavra, o denunciado e a procuradoria, e também os terceiros, e a conversa entre nós outros auditores, né? Relatora, peço o uso da palavra, né? A senhora que comandou e teve esse encargo aí, né? Para que a gente possa caminhar dessa forma aí. Seja bem-vinda também. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite aos doutores. Boa noite aos nobres advogados também que estão presentes. Passo então a leitura do relatório. Certo? Trata-se de uma medida nominada com um pedido de tutela de urgência interposta pela equipe do Spartans Futebol Americano, visando a declaração de nulidade do ato administrativo, que culminou com a sua exclusão do Campeonato Paulista de Futebol Americano, Série Diamante 2025, sendo praticada pela São Paulo Futebol League, na SPFL, e pela Federação Paulista de Futebol Americano. Aduz o requerente, em suma, que a sanção que lhe foi imposta seria nula, de pleno direito, pois afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como pela alegada ausência de Tribunal de Justiça Desportiva formalmente constituído no âmbito da entidade que organiza o próprio campeonato. Ainda nessa demanda, postula que a penalidade aplicada seria desproporcional, carecendo de respaldo legal, uma vez que todos os fatos que sejam sua exclusão seriam a inscrição irregular de um atleta estrangeiro e inscrição fora do prazo, não teriam gravidade suficiente a justificar uma punição tão severa. O procedimento, então, que culminou com a decisão combatida, tramitou no âmbito do Comitê Gestor da SPFL, nos termos do Regulamento Geral e do Código Disciplinar da referida competição, previamente aprovados, assinados e aceitos por todas as equipes participantes, incluindo o próprio requerente. A Procuradoria deu um parecer detalhando e fundamentando e já opinou também pela total improcedência da medida, reconhecendo a irregularidade formal e material do ato questionado, bem como a manutenção dos critérios definidos pelo próprio regulamento. Esse é o relatório, presidente. Muito bem, senhores. A inicial não fez nenhum pedido sobre produção de prova alguma, mas todos presentes, né? E nem tampouco a própria Procuradoria. Mas a fim de evitar qualquer questionamento futuro, eu indago aos presentes, né, se tem alguma prova
que pretendem produzir, já adiantando que, mesmo sem o pedido, houve uma manifestação desta presidência para juntada de documentos. Na certidão de triagem, a secretária fez os apontamentos e foram solucionados com preparo, por exemplo, mas o documento de sustentação da representação do Espartas, a Procuradoria, inclusive, identificou a dificuldade sobre este item, porque havia um CNPJ diverso ou único localizado em outro local, que era o Sul. Em suma, para avançarmos, alguma das partes aí, né, impetrado, impetrante, desejam a situação de provas, reforçando mais uma vez que a destempo e, mesmo sem pedido, dada a natureza, né, da forma do trabalho, sempre no colegiado, foi fornecida essa possibilidade àquele momento. E a preclusão aí, já adianto, ela se avizinha de forma explícita, né, consumativa. Mas eu peço a manifestação aí das partes quanto a este item, se desejam produzir alguma prova, por se tratar da inominada e não do mandado de garantia, né? Boa noite a todos. A equipe do Spartas, a gente não tem provas a ser produzida, tá? Seria apenas a nossa argumentação mesmo aqui em sede de julgamento. Obrigado pela manifestação, Esparta. Realizou pelo seu nobre Sorocaba Vipers. Boa noite a todos. Excelência, o Sorocaba Vipers também não deseja fazer produção de nenhuma prova no momento. Fique registrado a franquia, né, do uso da palavra. Nós os ouvimos e sigamos com os demais, senhores. Ricardo Trigo, SPFL. Não desejamos produzir mais provas porque todas já estão nos autos. Wilmer Agradeço. Martinez, representante do Rio Preto Vales, desculpa. Não desejamos também elaborar nenhuma prova. Os argumentos já estão na peça apresentada. Agradecemos a manifestação expressa, né? E quem mais, Tayara? E se identificaram aqui no chat, presidente, foram esses que já manifestaram. O Guarulhos Rhinos se encontra presente, doutora Tayara? Eu mandei aqui Porque no chat para as outras pessoas que estão aqui e não obtive resposta. não estando presente, de toda forma, a presidência já franqueou, né, presidente, para quem tivesse interesse para se manifestar. A título de cautela, ainda perguntou individualmente, então acho que né, se Vossa Excelência concordar, presidente, acho que está superado. Penso também superado e constamos, né, nobre doutora, a franquia da palavra a todos, aqueles que dela utilizaram e como se manifestar, se batendo pelos documentos também já juntados, né? Então, seguindo a ordem dos trabalhos, passamos a palavra para o denunciante, para usar da palavra, né? E seguimos nossos trabalhos. Só por uma questão de ordem, presidente, é uma medida nominada impetrada pelo Spartans, né? Então seria o denunciante equivalente ao impetrante seria o Spartans Futebol Americano, correto? Perfeito.
Boa noite mais uma vez. Eu vou iniciar sendo bem rápido, tá, nas minhas alegações. Depois eu vou passar a palavra para o presidente do Spartas, para o Rodrigo Feu, porque desde o início de todo as votações que tiveram, de todo o trâmite que foi feito pelo comitê disciplinar, ele esteve presente em todos. Eu não me fiz presente, tá? Só me fiz presente após. Então, ele vai poder relatar com mais detalhes como se deu todo o processo, tá, da comissão. Primeiro, eu irei relatar sobre uma prova que já está nos autos, que é sobre o ofício da decisão. Tá? O Spartas, em momento algum, recebeu nenhum ofício da decisão. Foi apenas uma postagem na rede social da SPFL. Inclusive, o print da postagem está nos autos, foi juntado. O print dessa postagem foi feito dia 3, tá? Feito dia 3 de junho. E a medida nominada, ela foi protocolada e enviada para a secretaria no dia 5 de junho. Tá? Então, é uma medida totalmente tempestiva. Sobre a questão que foi relatada sobre a legitimidade, né, do presidente Rodrigo Feu de impetrar a medida nominada em nome do Spartas, por ser o representante legal, todo o trâmite da SPFL, quem faz é o presidente Rodrigo Feu. Ele representa o Spartas em todas as reuniões, em todas as audiências que tem no comitê disciplinar, tá? Ele assina em nome do Spartas, por mais que o Spartas ele não tenha um CNPJ constituído, em nome da Associação Spartas, toda a representação é feita através do CNPJ, que também está nos autos, que é do CNPJ do seu representante legal, que é o Rodrigo Feu. Ele representa o Spartas em exatamente todas as audiências da SPFL, em todas as reuniões da SPFL. Tá? Outra questão que eu quero levantar é sobre a FEPAF. Por mais que a SPFL ela seja uma entidade privada, ela é chancelada pela FEPAF. Tá? A FEPAF é a Federação Paulista de Futebol Americano. Ela que chancela todas as atividades da SPFL, mesmo sendo uma entidade privada, como foi levantado na defesa. Tá bom? Toda a chancela é feita pela FEPAF, Federação Paulista de Futebol Americano, que inclusive é presidida pelo Ricardo Trigo, que aparece aqui na audiência como presidente do Corinthians Team Home, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o presidente Rodrigo Feu, onde ele vai poder relatar para vocês como se deu desde o início todas as votações, né, que foram várias votações, sobre até culminar na exclusão do Spartas do campeonato. Tá bom? Feu, se puder falar, e ao final eu vou finalizar a nossa argumentação. Boa noite a todos, boa noite, doutor Lécio, boa noite, excelência, doutor Rodrigo Diniz, tudo bem? Meus amigos de banco de advocacia, visto que eu me formei em Direito, nunca pratiquei, nunca fiz OAB, mas me formei em Direito, já tive a oportunidade de conversar com o doutor Lécio em outras alternativas, visto que fui presidente do Conselho de Ética da Confederação Brasileira há 3 anos atrás, então a gente teve algumas conversas, sei que meio a muitas coisas talvez o senhor nem se recorde, mas nos nossos históricos de WhatsApp não nos deixam mentir, tivemos bastante conversas aí. Primeiro eu queria saber se eu tenho algum tempo para estar expondo o meu lado, que eu imagino ser importante para que a gente consiga falar sobre esse assunto, ou tenho esse tempo livre, doutores? São 10 minutos totais, né, que o senhor está compartilhando aí com o colega que o antecedeu. Ok, então eu vou agilizar.
Primeiro, agradecer aos senhores por terem recebido esse processo. Eu acho que isso faz parte do andamento do futebol americano no Brasil, do flag football, faz parte do desenvolvimento de um esporte que a gente está batalhando muito para conduzir, para fazer crescer, e eu não enxergo como motivo nenhum, em momento nenhum, como alguns enxergam, como em páginas por aí, fazendo brincadeiras e tratando como brincadeira, porque eu não trato esse esporte como brincadeira. Nunca tratei. Eu sou, como falei, formado em Direito, sou pós-graduado, sou diretor de uma empresa multinacional aqui no Brasil, e tenho todos os meus finais de semana voltados ao futebol americano há 12 anos e há 10 anos no Spartans. Então, assim, e sempre me dediquei muito a esse esporte, fazendo o que eu podia, o que eu não podia. Hoje estou presidente da PFA, a Associação Pro Football, que comanda todo o flag paulista, todos os torneios de flag paulista adultos, né? Porque os demais estão com a SPFL. Queria agradecer também a todos os meus amigos que estão aqui dentro do grupo, aqui dentro os outros times que estão aqui, e deixar muito claro primeiro para mim começar que o objetivo não é desmerecer, não é diminuir o campeonato que tanto eu trabalhei para fazer com que cresça, que tanto eu me dediquei, como todos eles também, tá? E dizer que em momento nenhum eu quis estar fora da SPFL, eu quero o mal da SPFL, visto que estou brigando até minhas últimas forças para não sair da SPFL. Mas vindo aos fatos aí, falando dos fatos, o primeiro é falar que eu não tenho a representação jurídica sobre o fato, né? Na SPFL eu represento, inclusive no regulamento, na primeira página, tem meu nome completo lá, representando o Spartans. Todos os pagamentos são feitos através da minha conta pessoal ou da conta da minha empresa, quando necessário. Mas normalmente da minha conta pessoal, os pagamentos que eu falo de inscrições de campeonato, de inscrições de atletas. O Spartans é uma instituição que tem muito tempo de existência, e hoje a gente eu utilizo o meu CNPJ pessoal, o que já está sendo realizado, porque depois de tudo isso eu precisei criar um novo CNPJ para deixar essa situação regular também, como em todas as ligas acontece, como na própria CBFA, nos campeonatos de flag acontece, tem times que não têm CNPJs ainda constituídos com o nome do time, mas é notório que sou o representante legal do Spartans, e isto não sou só eu, digo, toda a comunidade, como a própria CBFA, como me imposta, como presidente do Conselho de Ética há 3 anos atrás, e como também a Rede Globo, a Bandeirantes, a Record e todos os outros canais esportivos que eu já apareci dando entrevistas, seja sobre o futebol americano, seja sobre o meu projeto social, ou seja sobre qualquer outro ponto ligado ao nosso esporte, tá? Falando dos fatos e aí entrando exclusivamente neles, eu não quero discutir o mérito em momento nenhum. Eu disse que errei dentro do processo, não errei como alguns deixam a falar dentro das páginas de Instagram aqui e grupos de WhatsApp, mas errei por não ter sido processual. Deveria ter sido processual, mas eu fiz como sempre fiz nos últimos 8 anos que estou à frente do Esportes. Eu fiz os cadastros dos meus atletas como eu sempre fiz, enviei como sempre fiz, às vezes por e-mail, às vezes por WhatsApp, às vezes numa simples ligação, porque as pessoas que são ligadas nesse meio do esporte são amigas, são muito próximas, então a gente comenta, a gente combina para vir para São Paulo para assistir um jogo, combina de ir para Belo Horizonte para almoçar, e isso acontece naturalmente, seja entre as equipes, seja com a Big Media, que é quem faz o cadastro dos atletas. Isso é muito natural de acontecer no dia a dia do futebol americano e do flag football, para quem trabalha nesse meio, para quem defende isso, tá? Então, assim, acho que sobre a representatividade é isso. Falando um pouquinho agora sobre o caso em si, a única coisa que eu sempre questionei sim, sou um seguidor do regulamento, senão não estaria à frente da instituição há 8 anos, com reputação inibada, sem ter nunca sido apontado por nada, começando com uma equipe que sempre jogou, desde 2018 joga a SPFL, e com resultados totalmente adversos, ou seja, com um trabalho muito árduo, com um time com poucas pessoas, com pouca estrutura, e correndo atrás de grandes resultados. Lá no passado, em 2016, 2018 nenhuma vitória, 2019 uma vitória e um time em franca evolução, com muito trabalho, com muito esforço, com muito suor. Mas as votações elas foram feitas, e agradecer ao comitê disciplinar da SPFL, porque é o que a gente tem hoje, né? Eu acho que agora tem que passar por esse processo evolutivo, vai passar, tenho certeza disso, mas assim, o que eu sempre questionei nas 3 votações que houveram foram os critérios utilizados e as formas como elas foram feitas. Primeiro, trazendo que, na minha visão, em qualquer processo jurídico, o acusador, quem traz o fato, não participa da votação. E em 2
duas votações, eu não participei dela, eu estou falando em duas, porque na primeira eu participei e ele participou, e nas outras duas ele participou e eu fui escolhido das votações. Segundo, que qualquer interessado direto não pode participar, e nós temos equipes que participaram dessa votação que tiveram voto, e que tiveram interesses, como por exemplo ficar com a vaga para os playoffs, que seria do Spartans por ter vencido em campo os 4 jogos que jogou na fase regular, tá? Outras equipes, por exemplo, podendo escolher quem seriam os adversários a se enfrentar, tendo um posicionamento melhor dentro da classificação. Esse sempre foi meu questionamento, tá? Além disso, equipe que teve direito a 2 votos. E aí vão falar que essa equipe tem 2 equipes dentro do Campeonato Nacional, uma na primeira, dentro do Campeonato Estadual, uma na primeira, uma na terceira divisão, mas a gente já teve outras equipes que tiveram 2 equipes e nunca tiveram 2 votos. E por último, falando sobre as votações, esses pontos são os mais importantes para mim. E por último, a decisão, depois de um empate de que não existiu, porque na verdade a última votação, como colocado nos autos, ela dava vitória, foram 3 pontos colocados em votação, tá? Ou punir por um artigo, ou punir pelo segundo, ou criar uma punição paralela, no qual eu já tinha me comprometido em ser o WO e pagar a multa e poder seguir o campeonato, porque o atleta só jogou um jogo, tá? Um ponto que eu quero deixar muito claro, além disso, é que a gente, em momento nenhum, eu fiz nenhuma inscrição fora do prazo. Só quem fez aquela inscrição, isso está no próprio regulamento e no próprio relatório apontado pela SPFL, foi o usuário da própria empresa contratada, ou seja, ele que chega lá e cadastra esse dado lá. E aí falar que eu enviei e eu tenho um WhatsApp que está no alto também, dizendo você pode escalar o atleta. Ou seja, eu recebi uma informação de dentro da liga, de dentro da empresa responsável, para mim poder escalar aquele atleta. Eu escalei aquele atleta, eu joguei com aquele atleta. Mas eu aceitei a punição. Eu falei, eu aceito o WO, tudo bem, vamos seguir o campeonato, e usando as seguintes palavras, inclusive, ao presidente da FEPAFA, falando que eu achava que isso vir hoje, todo esse problema causando, traria rupturas e ranhuras ao processo da SPFL, e que eu queria diminuir danos. Essas foram as palavras que eu usei para ele. E aí eu aceitaria a punição e vamos continuar o campeonato. Tá? E para mim fechar aqui, deixar muito claro que tudo que eu sempre quis foi o bem desse esporte. Eu trabalho há muitos anos por isso. E o que eu pedi foram que sejam aplicadas as atenuantes previstas em toda a nossa tipificação penal, civil, em todas elas. E aí eu estou falando de nunca ter sido incidente em nenhuma causa, de ter serviços prestados à comunidade, serviços prestados à Liga, serviços prestados à SPFL, à FEPAFA, à CBFA. Eu sou o maior recebedor de jogos do Brasil hoje, sou quem mais faz jogos do Brasil inteiro, porque eu tenho uma estrutura hoje que consegue receber esses jogos. Mas é isso, eu vou deixar o último minuto aí para o Dr. Rafael falar, que além disso vai colocar algum ponto a mais. Eu agradeço ao senhor Rodrigo e quero só advertir que o tempo excedeu, mas para no objetivo de não interrompê-lo, né, nós deixamos e usaremos, né, do mesmo princípio para todos que utilizarem, né? Ficou prorrogado aí por 2, por 3 minutos e peço a conclusão, caso vá utilizar novamente, o doutor, a palavra para encerrarmos quanto aos senhores, tá? Fiquem à vontade, mas para concluir, por favor. Perfeito. Para concluirmos, ficou claro na peça inicial e com as falas agora do presidente, todo o processo ilícito do qual foi dado ao Spartans, né? Com a votação de uma equipe votando 2 vezes, o acusador votando, uma terceira equipe chamada Craques, que votou em uma outra punição, sendo retirado o voto e transferido para a opção de exclusão do campeonato de 2025, como foi relatado na inicial. Além do mais, o nosso maior ataque é da usurpação do comitê, onde o fato da SPFL ela ser chancelada por uma federação deveria se constituir um Tribunal de Justiça Desportiva, para que, após a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, nós pudéssemos recorrer ao STJD, o que não existe. A SPFL é chancelada pela FEPAFA, a FEPAFA não tem um Tribunal de Justiça Desportiva constituído, então eles usurparam o poder de julgar do Tribunal de Justiça Desportiva e sendo julgado apenas por uma comissão disciplinar totalmente com interesses escusos. Tá? E por isso, nós entramos em contato, nós protocolamos essa medida nominada junto ao STJD para podermos ter essa decisão revertida e o retorno do Spartans ao campeonato. Muito obrigado a todos.
Obrigado pela compreensão também, colega. Eu quero só aproveitar aqui, antes de passar a palavra para os impetrados, para dizer da forma, né, do trabalho do STJD, que é sempre a decisão colegiada. Por força de lei, né, a presidência tem de tomar a decisão como foi tomada, mas o objetivo é não decidir de forma monocrática. Por isso, a sessão de julgamentos que estamos a participar. Explicitado isso, senhores, com a palavra, o, o, o impetrado, aí, Tayara, decidir aí a ordem aí, e se puder já nominar, né, quem vai falar, vocês têm o contato aí para a gente poder seguir os trabalhos, por favor. Sim, presidente. O senhor Ricardo Trigo, da SPFL, está presente. Sigamos assim, então, com a palavra o senhor Ricardo Trigo, para usar pelo mesmo tempo, né, de forma equânime, e apresentar as suas razões, né, não obrigatoriamente querendo, né, utilizar este tempo todo, né, e com a palavra, então, para que possa proferir as suas razões, doutor. Boa noite a todos colegas de futebol americano, a todos os advogados e presidente da mesa. Todas as razões da qual nós estamos aqui estão nos autos. A equipe Senhor presidente, está... pela ordem, até desculpa interromper, senhor Trigo. Será que seria possível só abrir a câmera do doutor, por gentileza? Vamos tentar. Boa noite, todos me ouvem? Boa Alto e noite. claro. Vou começar novamente. Boa noite a todos da mesa, presidente Rodrigo Feu e a todos os presidentes das equipes aqui. Tudo que foi colocado no auto, nos autos, estão aí para todos lerem. Já houve até, inclusive, um parecer da promotora dizendo sobre isso. Então, eu não vou me estender no assunto. Eu vou passar a palavra para o presidente do Código Disciplinar, o seu Luiz Franco, que foi ele que conduziu todo o processo. Se o Luiz Franco puder conduzir esse processo, eu agradeço. Doutor Tayara, ele está na sala? Sim, ele está na sala, presidente. Senhor presidente, senhores me ouvem? Alto e claro, senhor. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade de colocar as nossas impressões a respeito do ocorrido. Peço licença para ler uma pequena cola que eu fui fazendo aqui à medida que foram feitas as apresentações aí do advogado do Spartas e do seu presidente. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o ofício da decisão não foi recebido pelo Rodrigo Feu, por uma questão muito simples. Ele integra o grupo de gestores e essa decisão foi publicada nesse grupo. Portanto, ele teve ciência imediata de tudo o que acontecia e, inclusive, da solução que se deu ao processo. Então, eu acho um pouco estranho que se tenha a exigência de um ofício
talvez até de um protocolo que o Rodrigo Feu tivesse que fazer para oficializar a ciência de uma decisão que foi tomada dentro do comitê gestor ao qual ele participou, inclusive, até o momento em que ele impetrou o seu remédio para tentar modificar, eventualmente, o resultado do comitê gestor. E aí, nesse momento, é claro, ele tornou-se parte adversa, e aí, por óbvio, não poderia estar fazendo parte do comitê enquanto essa solução não vier. O nobre doutor também falou sobre a federação e liga, e a legislação é muito clara quando ela define que se tratam de duas entidades distintas. Federação e liga são coisas diferentes, têm suas definições, e aí tem as suas atribuições previstas em lei. Eu acho desnecessário citar a lei. Alfeu, que eu tenho muito respeito, já nos conhecemos em várias outras eventualidades, em vários outros eventos. Nós já tivemos aí saudáveis embates sobre legislação, sobre administração do futebol americano, e eu tenho muito respeito por ele, e quero, inclusive, dizer que eu, apesar dele não ter uma representação jurídica, eu particularmente o reconheço como legítimo representante do Spartans, porque ele é efetivamente, se não de direito, pelo menos de fato, ele realmente é presidente do Spartans, e eu o reconheço como o legítimo representante da associação. Não sei se eu posso me dirigir a palavra ao Feu, mas eu gostaria de dizer que, dada a minha formação profissional, eu sou muito obediente a uma frase dita por um general romano, dura lex sed lex. Então, eu sou um profundo defensor daquilo que se é convencionado. O regulamento foi aprovado por todos, inclusive pelo Feu. O momento de se questionar se uma determinada punição seria exagerada ou não foi quando da aprovação desse regulamento, não depois que ele foi aprovado, inclusive pelo próprio Feu. Se hoje ele acha que a punição está exagerada, está por demais severa, isso deveria ter sido feito antes do campeonato começar, porque o regulamento é aprovado anualmente para a edição do corrente ano. Então, esse é o momento em que se deve analisar se as punições são severas ou não, ou se são adequadas para cada situação prevista em regulamento. Uma vez aprovado o regulamento, não há mais o que questionar. O Feu também falou sobre sobre o acusador não participar de votação. No momento em que essa primeira votação aconteceu, não havia um acusador, havia somente um questionamento a respeito de uma eventual ou possível inscrição irregular de atleta. Inclusive, o acusado votou. Então, se é estranho o acusador votar, também eu acredito que seja estranho o réu votar num processo em que está sendo movido contra ele. E, no entanto, ele teve oportunidade, porque no momento ele não era ainda réu, ele era apenas acusado. E ainda assim votou. Os processos de votação, inclusive o último, em que se questiona o número de votos, isso tem a ver com um critério de desempate e não exatamente com um número em que um representante do Kraken votou por uma outra opção, e então esse voto não seria computado
e ele não foi computado para a aplicação da pena, mas como critério de desempate. Vou explicar. Haviam 23 equipes votando, 11 equipes, e equipes, eu gosto de frisar muito isso, equipes, não gestores, equipes. 11 equipes votaram por uma punição alternativa ao regulamento, 11 votaram por uma punição prevista em regulamento. E o Krakens votou também por uma outra punição prevista em regulamento. Ora, em caso de empate, haveria a necessidade de se desempatar. E eu me eximi do voto de Minerva, do voto de qualidade, porque eu era o relator do processo e eu já tinha a minha opinião dada em relatório, seria pela punição prevista em regulamento. O critério de desempate, a pedido do próprio FEU, foi estabelecido pelo presidente e eu concordei com esse critério, que seria a votação, o voto do Krakens por ter votado pelo regulamento, apesar de ser uma outra punição, deveria então computar como se fosse uma punição prevista em regulamento e não uma punição alternativa qualquer. Interessante que o Feu fala em ter aceito a punição, mas foi a punição que ele propôs e, obviamente, aquela que melhor atenderia aos seus interesses. E, para mim, isso não faz sentido. O acusado escolher a própria punição e querer que os demais gestores a apliquem. Encerrando, a questão de haver ou não atenuantes. Foram consideradas atenuantes. O Spartans cometeu 3 infrações disciplinares, uma em consequência de outra, mais uma segunda, pela qual ele teve direito de defesa por 2 ocasiões. Não foi cesseada a defesa a ele. Neste caso, foi aplicada atenuante de maneira que ele seria expulso por 2 anos do campeonato e pagaria uma multa de R$ 10.000. Como atenuante, considerando os bons serviços prestados, considerando a primariedade da equipe, foi retirada uma das punições e aí a punição reduziu-se a metade do tempo e a metade da multa. Então, não há que se falar em falta de considerar as atenuantes. E o fato de não haver TJD, né, não haver uma instância de TJD a nível estadual, isso não tira o mérito do comitê gestor de julgar disciplinarmente os seus integrantes. Até porque, de novo, eu não vou citar a legislação, mas a própria legislação não determina a obrigatoriedade de haver um TJD na sua estrutura. Era isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu agradeço a exposição e seguindo, senhores, o nobre secretário Taera, nós temos Sorocaba Vipers, é isso? Correto. Ele se encontra presente? Boa noite, senhor presidente. Obrigado. Desculpa que eu estou com dificuldade de visualizar em tela todos ao mesmo tempo, tá? Então, Não, imagina, sem problema. Presidente, pela ordem, presidente, salvo o melhor juízo, os terceiros interessados terem a palavra após a procuradoria, não? Com certeza. Eu fiz um questionamento sobre os impetrados. Parece que não houve uma boa compreensão. Isso. Os impetrados, se não me engano, quem pronunciou foi a SPFL, a FEPAFA, imagino se está utilizando das mesmas palavras, ou não compareceu, né? E agora, né, pela sequência do CBJD, seria a Procuradoria de Justiça Esportiva e após os interessados em prazo a ser estabelecido por Vossa Excelência. Não, tudo bem. Muito bem observado. Para a gente não ter dificuldade, eu peço a compreensão do
do Vibes que estava em tela, é só para Sem seguir problema, na ordem excelência. da lei e a palavra lhe será garantida, mas no tempo oportuno, é só para que não haja nenhuma violação e nenhum questionamento futuro. Eu peço a sua compreensão e apresento as minhas desculpas. Sem nenhum problema, senhor presidente. Então, assim sendo, sigamos com a Procuradoria pelo mesmo prazo, né? E aí vamos com a palavra a utilizar a doutora Procuradoria, por favor, para seguirmos os trabalhos. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Acredito que, sem dúvida alguma, a gente está aqui sempre procurando que seja analisado e essas questões, presidente, são tão somente por ordem, nada que não possamos reorganizar. Muito obrigado, doutor Lécio, pelo lembrete. Doutores, vou ser sucinta na minha colocação, até porque tenho certeza que já foi observado por todos os doutores o que foi colocado na manifestação da Procuradoria, mas não deixando de ressaltar a questão, se não da incompetência, das preliminares que foram suscitadas, primeiramente em razão da incompetência, mas tenho certeza que toda a análise que está sendo feita, todo o caminho que está sendo trilhado, é no sentido de observar isso e ser ultrapassado em razão do melhor reajuste, né, melhor ajuste de todo o entendimento. Mas algo que eu acho que é necessário, até porque foi destacado pelo Dr. Rafael, considerando que nos documentos que foram juntados, tá, pelo requerente, os prints eles não possuíam datas, né, especificamente. E considerando que a decisão ela foi proferida dia 26 de maio, e conforme documentos de folha 59, com relação ao pagamento da guia referente à presente medida nominada, ela é datada do dia 6/6, tá? Documentos de folha 59. Então, há um lapso temporal de 11 dias. Então, assim, a questão da observância das preliminares da coisa julgada, ela precisa ser ressaltada em razão disso, que já teria sido ultrapassado o prazo para análise junto a esse pleno. E com relação à legitimidade, objetivamente falando, foi tão somente porque, como foi apresentado o CNPJ vinculado à instituição dos Espartas, foi buscado e colocado as questões que, nesse momento, por mais que já tenha sido reconhecido o senhor Rodrigo como sendo representante e tudo mais, mas são questões técnicas e que elas necessariamente teriam que ser levantadas nesse instrumento. Com relação ao mérito, caso seja ultrapassada as preliminares, doutores, de fato, não compreendo, né, pela manutenção dessa medida denominada, mas e foi requerido o arquivamento, mas foi o que eu falei, vou ser sucinta, até porque todos os argumentos foram levantados e já são de ciência de todos, mas somente para que eu pudesse me manifestar rapidamente nesse momento. Agradeço, presidente, a oportunidade e desejo uma ótima sessão. Primeiramente, doutor procurador, eu externei e reitero as minhas escusas, né, pelo erro do trâmite, nada de proposital, que eu penso, Capaz, doutor, nem compreendi assim. mas eu te agradeço por essa gentileza manifesta, né? E eu me filiei à corrente processualista e até destaquei, né, na abertura, justamente esse item, porque talvez pela idade, talvez pela especialidade, pela licenciatura que exerço, não sei exatamente qual o motivo, mas à minha época isso era algo intransponível em qualquer setor. Isso é a possibilidade virtual, ela realmente facilitou muito, né? Eu estou com prazo hoje até meia-noite, eu posso fazer 11h59. Isso certamente conspira contra menor anos de vida, né? Que eu terei, porque isso para mim é inimaginável, inimaginável, né? Eu tive um problema com a forma de acesso, então eu compreendo muito bem e destaquei. E como não era nada diferente de se esperar, né? A qualidade
da sua manifestação, todos se voltaram à sua manifestação, o que robustece também a minha apreciação, né, que fiz no início. Agradeço a gentileza da compreensão e sigamos aos demais interessados e peço que retornemos com aquele que foi interrompido primeiramente e havendo outro em sequência, pelos 5 minutos, por favor. Assim, assim eu peço. Obrigado pela compreensão, doutor. Posso dar início? Por favor. Doutor Senhor Guilherme Medeiros. Isso. Senhor presidente, dons procuradores, ilustres auditores, com a devida permissão, eu gostaria de defender a legalidade das ações da SPFL, da FEPAFA, em face do objeto da medida denominada do Spartans. As sanções impostas, a multa, WO, bem como a exclusão do campeonato, foram medidas disciplinares legítimas e essenciais, aplicadas devido às infrações que o Spartans cometeu. Como foi bem dito aqui pelo diretor da comissão disciplinar, foram 2 infrações aí que geraram a punição. Temos aí a inscrição de um terceiro atleta de nacionalidade estrangeira, bem como a inscrição fora do prazo, bastante fora do prazo, né? Eu acredito que a votação agiu em cumprimento estrito do regulamento. Temos ali no regulamento da SPFL que as votações as sessões de julgamento poderão ser feitas por meio eletrônico, não sendo especificado, né? E o uso do aplicativo do grupo de conversas WhatsApp foi feito único e exclusivamente para dar mais celeridade, tendo em vista, inclusive, a proximidade dos demais jogos do campeonato. Como foi bem dito também pela comissão disciplinar, o impetrante ele teve ciência, sim, da decisão, tanto que ele estava dentro do grupo. A decisão foi publicada no grupo no dia 3 de junho, né? E, portanto, ele teve ciência. Eu acredito que a ausência de um ofício não seria necessário nesse caso. Entendemos, nós do Sorocaba Vipers, que a decisão da SPFL foi acertada, que o sistema de votação foi acertado também. Entendemos que não há a figura de acusador, né? A figura de um denunciante, e, pelo próprio regulamento, dá direito a todos estes participarem da votação, pois eles integram o comitê gestor, conforme se encontra lá na capa do regulamento que foi juntado aos autos. No nosso entendimento, as alegações do Spartan são genéricas, carecem de base legal, e a manutenção das decisões é vital para a estabilidade do campeonato e do esporte como um todo. Diante de toda essa breve exposição, eu requeiro a esta douta corte a improcedência total da medida denominada, mantendo-se as decisões aplicadas. Agradeço e, se possível, gostaria de abrir a palavra para o Eduardo Carneiro, que é o presidente do Sorocaba Vipers, caso ele queira se pronunciar e fazer alguma adição à minha fala. Doutora Tayara, ainda temos tempo sobejando? 3 minutos, presidente. Então, o interessado, a palavra nesse prazo, por favor. Vontade. Boa noite, senhores. Me ouvem? Ouço bem, alto e claro. Obrigado. Só agradeço pelo tempo da palavra, agradeço ao Medelo. Após as falas do Luiz Franco, diretor da comissão disciplinar, e após o cumprimento agora do Medelo, eu não tenho mais nada a acrescentar. Agradeço a todos. Nós é que agradecemos a compreensão, senhor. Espero que esteja satisfeito, né, com a franquia da palavra. E sigamos então, tá? Nós temos agora mais um interessado ainda a se manifestar. Só para que eu não cometa o mesmo erro que eu cometi anteriormente. Sim, presidente, o interessado do Rio Preto, Weyles, não sei se é assim que a pronúncia é correta, o senhor Wilmer Martins, está presente. Presente? Com a palavra pelo mesmo tempo, então, por favor. Boa noite.
Na verdade, sendo bem rápido, boa noite a todos, Vossa Excelência. Vou seguir um entendimento, né, que já foi dito aí pelo diretor da comissão disciplinar, pelo presidente da SPFL, pelo doutor Guilherme. Acredito que eles já colocaram todas as questões aí, e para não tomar mais tempo, então segue esse mesmo entendimento deles aí. Ok? Agradeço a manifestação do nobre senhor, né? Eu passo, então, senhores, a composição dos auditores presentes. Se há algum questionamento que possa ser esclarecido pela doutora relatora, para que nós já sigamos com a votação. Senhor presidente, só uma pergunta, questão de ordem mesmo. Esse torneio ele é chancelado por ambas as entidades, a SPFL e a FEPAFA, porque aqui foi colocado que são duas pessoas jurídicas distintas. Então, é um torneio executado pelos dois ao mesmo tempo, ou é pela SPFL chancelada pela FEPAFA, ou ao contrário, só para entender esse contexto, por gentileza. Boa noite, doutor Lécio, Ricardo Trigo falando. A FEPAFA é a Federação Paulista de Futebol Americano, na qual tem o CNPJ registrado na cidade de São Paulo e na qual eu sou presidente desde 2020. A SPFL é uma associação de equipes sem CNPJ constituído, logo não é uma empresa, é uma cooperativa de equipes que trabalham em conjunto em prol do futebol americano. Então, essas equipes se reúnem, votam. No caso, eu sou o presidente da SPFL também, de uma instituição que não existe, desde 2016, e venho tocando o Campeonato Paulista desde 2007 no estado de São Paulo. O que acontece é que todas as equipes se reúnem, votam o regulamento, votam a agenda, tudo sempre foi dentro das próprias equipes, e que a maioria simples ganham os pleitos e assim no decorrer de toda a competição nos últimos anos. E assim foi feito quando a gente identifica um atleta inscrito irregularmente, fora do prazo, sendo o terceiro atleta americano, sendo que só pode 2, no dia 16 de setembro. 16 de setembro, não, 16 de maio, sendo que a janela tinha fechado 30 de abril. Desculpa te interromper, mas a dúvida é só o seguinte, que são situações distintas, eu compreendi. Mas a questão é, o torneio, ele é realizado pela SPFL ou pela federação? Ou por ambos? Pela SPFL, todas as equipes juntas. A Federação Paulista não tem envolvimento algum dentro da SPFL. Nem documento de chancela, nem nenhum parecer, nada. Perfeito. E a SPFL, ela não é constituída formalmente, então ela não é filiada à federação ou à CBFA, alguma coisa desse tipo. É como se fosse uma liga independente. Assim como o Spartas não tem CNPJ, a SPFL também não tem CNPJ. Não, sim, mas seria uma espécie de uma liga independente, como se fosse uma analogia grosseira. Sim. É uma cooperativa entre equipes. Perfeito, satisfeito. Pela ordem, Excelência. Excelência, pela ordem. Pela ordem, Excelência. Eu posso me pronunciar, Excelência? Pois não. Bom, a SPFL, isso é notório e sabido por todos aqui em São Paulo, é uma liga realmente privada, tá? Constituída por vários times, mas é chancelada pela FEPAFA. Inclusive, se verificar no Instagram, as redes sociais da FEPAFA, existe uma clara ligação entre a SPFL e a FEPAFA. Isso é notório aqui em São Paulo, para todo mundo. Então, com a devida vênia aí, o que o senhor Ricardo Trigo está falando não condiz com a realidade aqui em São Paulo. Obrigado. São filiados, os filiados são os mesmos? Não na sua totalidade, mas dessa competição em especial.
Aí, dúvida minha, os filiados pertencem tanto a um como a outro? Na verdade, as equipes que competem na SPFL, elas não fazem parte da FEPAFA. Elas não são filiadas à FEPAFA. A FEPAFA realiza campeonatos infantis de flag football, na qual tem outros filiados. Bem compreendido. Pela ordem, posso falar 1 minuto? Pois não. Doutores, senhores, entrem, por favor, no Instagram da FEPAFA, todas as postagens, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, todos os eventos, FEPAFA e SPFL junto. Todas as equipes da SPFL fazem parte da FEPAFA com muito orgulho, porque o futebol americano em São Paulo a gente está construindo de forma muito árdua, fazem parte, vocês podem olhar pelas próprias postagens, divulgação de tryouts de times, divulgação de atletas, divulgação de eventos, tudo, divulgação de tabela da SPFL, divulgação de resultados de ranking, tudo da SPFL é feito dentro da FEPAFA. Todo mundo sabe que hoje a FEPAFA, ela chancela a SPFL, é o Campeonato Paulista de Futebol Americano. É só olharem a FEPAFA, é só olharem... Pela ordem, senhor Feu, Okay. se a FEPAFA chancela tudo como ela está filiada à CBFA, ela chancela também o seu campeonato, a PFA? Não. Entendeu? E outra, a FEPAFA, ela não tem publicações lá pelo menos 6 meses, 4 meses. É só dar uma olhada lá, faz uma busca e procura. Mas, enfim, eu acho que isso é pouco relevante no caso. A nossa dúvida é para saber das diferenças entre a organização do desporto aí. Doutor Não é Rodrigo, exatamente o caso em si, né? Que fica claro aí pela explicação que nós temos duas entidades. Isso no futebol, como tem a situação da FIFA, é proibido no mesmo território. Não é para se buscar punição, não, é a compreensão, porque nós estamos falando, né, num país continental, então isso pode se repetir dentro de todos os estados, é a melhor compreensão para a fidelidade, né, busca que o Dr. Felipe Lécio faz, é para que nós tenhamos a compreensão total das coisas como ocorrem. Agradeço os esclarecimentos e passamos então, senhores. doutor Rodrigo, por favor, pela ordem. Quem fala? Luiz Franco, diretor da Comissão Disciplinar da SPFL. Pois não, pois não. Doutor Rodrigo, eu acho que é importante se estabelecer o real vínculo que, eventualmente, a SPFL teria com a FEPAFA, porque o fato da FEPAFA divulgar eventos não significa necessariamente que há uma vinculação ou uma subordinação. Eu gostaria de saber se o doutor Rafael teria algum tipo de documento assinado por qualquer equipe da Liga se vinculando oficialmente à FEPAFA e aí, então, caracterizando que efetivamente a Liga está subordinada à federação. Senhor presidente, pela ordem, na realidade, como quando abriu para debates, até pelo CBJD, as respostas deveriam até ser pela própria relatora, né? Mas, de toda forma, é um debate entre auditores. Acho que Vossa Excelência já franqueou a palavra, né, pelo prazo normativo para todos os interessados, para o impetrante, impetrado, então até para condução, né, dos trabalhos, senhor presidente, às vezes já conceder a palavra à relatora para aprovação do voto, porque eu acho que essa questão, acho que cada um dos auditores, a não ser que algum dos pares tenha mais alguma dúvida a respeito, eu acho que já ficou claro. Tá? Pelo menos, a meu aviso, me dou por satisfeito, viu, senhor presidente? Agradeço. Agradeço, é o que estávamos fazendo, né? Quando pediram o uso da palavra, acolho a ponderação e seguimos a ordem dos trabalhos, sem nenhum demérito a quem estava falando, mas o órgão é judicante, gente. Então, aqui é o local da decisão, não desses debates, né? Mas as razões já foram aventadas, acredito que todos colaboraram, mesmo como os interessados, mesmo sem a ordem, até o erro dessa presidência também na condução ao pular a ordem, mas agora com a palavra, sem maiores delongas, a relatoria para dizer, né, da situação de seu voto, e eu peço, como
nós já aventamos na abertura em relação, viu, doutora, Excelência Relatora, nós já falamos, inclusive, da Procuradoria, nós, caso tenhamos as situações preliminares, as prejudiciais de mérito, começamos por ela para que nós não adentremos e aconteça o que estava acontecendo aqui. Lógico que o conhecimento de Vossa Excelência, Stefano, é diferente, né? Mesmo nós estamos aqui na Seara Amadora, mas para que possamos otimizar os trabalhos. Antes, porém, eu pergunto a todos os auditores se dão por satisfeitos, podemos seguir nessa ordem ou algum questionamento a fazer. Não havendo, mantemos então a ordem dos trabalhos com a palavra a excelentíssima doutora Stephanie, por favor. Agradeço a palavra. Exatamente para não me prolongar ainda mais, acredito que o voto vai estar prolatado na íntegra, né, para todos. Então, passando ao voto e passando também inicialmente às questões preliminares, acho que é importante tratá-las, foram suscitadas a ausência de capacidade processual do requerente, né, do impetrante, em virtude da inexistência de personalidade jurídica formalmente comprovada e da falta de instrumento de representação válido, além da alegação de coisa julgada em razão da intempestividade da medida. Entretanto, eu acreditei por mim, que é possível superar essas preliminares, tendo em vista a relevância da controvérsia e da necessidade de um esclarecimento jurídico quanto à natureza desse ato, permitindo também a análise, não só a minha, como a dos demais doutores, do mérito com fundamento na função orientadora dessa corte. Acredito que esse julgamento ele será importante também para orientar os demais atos, exatamente para ser pacificado, por assim dizer. Passo então ao meu voto, sendo superado as questões preliminares. No mérito, verifico que a exclusão da equipe se deu devido a um descumprimento. Pela ordem, doutor Stephanie, se me permite, às vezes é melhor então a gente superar a questão preliminar, né, Correto. ouvir os demais pares, que aí se chegar ao mérito, Vossa Excelência adentra ao mérito. O Correto. que Vossa Excelência acha? Perfeito. Pode ser então, porque apesar de ser da minha opinião, por assim dizer, superar esse mérito, mas acredito que os doutores devem compartilhar da mesma opinião para poder a gente adentrar o mérito realmente. A Procuradoria, inclusive, excelência doutor Steph, pensou diferente e já, né, fez, além da parte documental, a exposição de suas razões, e estamos aqui no mesmo nível, né, de equilação, para que a gente possa primeiro superar. Por isso eu pedi, né, e a senhora gentilmente atendeu, a situação, colocarmos primeiro em votação a situação das preliminares aventadas, né? E nós temos duas: a tempestividade e, na verdade, a intempestividade, como a situação da representação, se de fato ou se direito mesmo não acontecendo, né? Se Esparta poderia se fazer representado na situação que foi muito explicitada, né? Uma ordem, Como, presidente. Me perdoe, como somente só para poder informar que são três. E ainda tem a questão da coisa julgada, em razão do prazo, tá bom? Muito bem, muito obrigado. É isso que eu estava dizendo, mais alguém para poder dizer, né? Porque a gente pode errar, apesar de ler e guardar, a gente são três, é bem verdade, né? Não temos dúvida com isso, não. A doutora Stephanie seria a primeira na qualidade de voto, então, com a palavra, o doutor Felipe Lécio, né? Para a sua manifestação sobre a votação das preliminares, se é que eu me fiz compreender. Sim, perfeito. Senhor presidente, só com uma compreensão também, uma questão de ordem, eu vi aqui que, além dessas três preliminares, tem também a questão da incompetência, né, do STJD para julgar essa matéria. Então, eu vou ver se eu tento enfrentar, né, todas as preliminares, assim como a doutora Stephanie, mas a questão da legitimidade, a gente tem conhecimento, inclusive em tratativas
com clubes, com atletas, com federações, a própria confederação. Essa questão parece que, inclusive, já tem um direcionamento de que em situações futuras haja essa regularização. A gente sabe que o esporte ele está cada vez mais se profissionalizando e realmente existe essa situação. É uma realidade, né, da comunidade do futebol americano. Então, até em razão disso, eu entendo por flexibilizar essa questão da legitimidade, sobretudo pelo próprio impetrado entender e deixou claro aqui que compreende pela legitimidade, né, do representante do impetrante. A questão especificamente da coisa julgada, e eu confesso que eu sinto um pouco dificuldade na realidade, da extemporaneidade, né, e da coisa julgada, eu sinto um pouco de dificuldade, porque eu esbarro antes na questão da incompetência. A medida inominada, o próprio CBJD, ela estabelece que tem um prazo de 3 dias, né, do ato impugnado para que seja apresentado. Então, eu confesso que nem vou entrar no cômputo desse prazo, mas, sinceramente, a meu aviso, e pedindo já vendo entendimento sonante, entendo que essa medida ela foi aviada em momento extemporâneo. E isso, por consecutário, lógico, implicaria, inclusive, na coisa julgada, né? Mas, antes disso, entendendo, inclusive, como uma prejudicial, é porque aqui não ficou muito claro, na realidade, para mim ficou claro que são duas instituições distintas, né? No caso, a SPFL e a FEPAFA, e não ficou muito claro, sobretudo para algumas equipes, ou pela equipe denunciante, no caso a impetrante, de que esse torneio ele é realizado pela SPFL, é realizado pela FEPAFA, tem uma convergência de identidade, não se sabe separar o que é uma coisa ou outra, que a gente esbarra em outras questões de direito que muito bem colocado, né, pela presidência, que dentro de uma mesma base territorial, isso é até, né, isso tem uma certa peculiaridade que no momento oportuno e no local cabível, cabe, né, um debate a respeito disso. Mas eu confesso que, enquanto auditor do STJD, eu me sinto impedido, em razão da incompetência absoluta, de conhecer, né, essa medida, ao passo em que, e isso aí a gente tem outros paradigmas, aí no caso, por exemplo, do STJD de futebol, de que uma medida para se chegar no STJD, ela tem que passar primeiro por uma comissão disciplinar, depois no pleno do regional, e depois, se for o caso, no STJD. E o STJD aqui, ele foi provocado de forma direta, né, como competência originária. Então, ainda que fosse uma medida nominada, como se entender que o ato foi praticado pela SPFL e a FEPAFA, num primeiro momento, seria ali realmente naquele tribunal. Então, a princípio, um tribunal pleno. E pelo que foi colocado aqui, reconhecido por ambas as partes, isso é incontroverso, não existe um tribunal pleno lá. Mas a própria legislação desportiva não traz um remédio para isso. Isso por si só não avoca a competência para o STJD. Então, a gente está, infelizmente, em um limbo. E aí, eu não sei se é até por um perfil mais positivista, como que poderia, então, o STJD, tendo em vista que não passou por uma comissão disciplinar, nem por um pleno regional, e sim por um julgamento de uma liga, que foi até esclarecido isso, pelo que eu entendi, foi incontroverso, em que pese há uma controvérsia da realização do torneio, se é pela FEPAF ou SPFL, mas o julgamento se deu pela SPFL, que é uma liga autônoma e que não tem identidade, não é a mesma coisa que a FEPAF. Como que poderia, então, o STJD avocar esse julgamento para si? Eu confesso que, até com um esforço hermenêutico aqui, assim, enorme, eu não consigo superar essa situação. Então, a meu aviso, para se chegar ao STJD, e sobretudo de forma originária, tem que ter essa situação. Aí, a gente está julgando aqui uma medida inominada. Se havendo essa medida, teria que ser no pleno.
né? Então, se fosse um mandado de garantia, também no pleno regional. Não existe o pleno. Então, isso por si só já traria a nossa competência? Entendo que não. Então, eu confesso, senhor presidente, que esbarro nessa prejudicial, né, de mérito. Então, supero também as outras três preliminares, mas essa questão, que entendo que ser, inclusive antes das outras três, eu realmente não consigo superar. Então, pedindo vênia, né, a relatora, que acredito que, inclusive, ela não enfrentou de forma expressa, não sei se às vezes tem pretensão de enfrentar de forma expressa a questão da incompetência, que foi suscitada não só pela Procuradoria de Justiça Desportiva, mas pela própria SPFL, na manifestação dela, ela suscita. Então, olha que situação que nós temos aqui. A própria, entre aspas, organizadora ou quem prolatou a decisão não está entendendo o STJD como competente. E olha o imbróglio que isso pode gerar a depender da decisão que o STJD prolate. Então, com essas razões, senhor presidente, pedindo vênia já antecipadamente a entendimento dissonante, a eventual entendimento dissonante, é como voto. Bem compreendido, doutor Felipe Lécio. Eu quero só externar, que não é minha posição de voto, mas por experiência de década, né, na organização do desporto, isso foi enfrentado, isso ocorreu no estado de Minas Gerais, e muitas das vezes, muitas não, três, precisamente, em três oportunidades, isso foi inclusive ao STJD, aí no caso do futebol, e o então presidente expôs ipsilitris o que o nosso auditor anterior acaba de expor. E reforçou com o seguinte argumento: ou nós estamos criando mais instâncias, e aí não há equidade para o trato com os demais, né? Ou nós estamos suprimindo o que parece se verificar neste caso. E eu, inclusive, conversei com o advogado, como atendemos todos, né, do Esparta, dizendo isso. Seja qual for o resultado da, da medida, algo a gente poderia afiançar, que ao acionar o STJD, como estava me deparando com situação que já tinha vivido, isso deveria ser iniciado, né? Essa regularização no geral, por esses motivos que estou externando. Seguindo a ordem de votação, depois do nobre vice-presidente, nós temos. Me ajuda, tá aí. Eu acho que é o excelentíssimo doutor Alberto, não é isso? Isso, mas ele saiu da sessão. Acho que ele estava com problemas técnicos, presidente, e teve que sair. Quem mais nós temos de votação, então, após? A prova de fogo, então, os dois empossados. Ah, os dois empossados. Muito bem. Doutor Bom, Marcos, agradeço. sejam bem-vindos ao serviço, gente. É Aqui é assim. num assunto bem, assim, um tema bem importante, como os próprios colegas falaram, né, o Vossa Excelência, doutor Rodrigo e doutor Lécio, é uma questão que essa prejudicial, essa preliminar de incompetência, né, independentemente do mérito em si, que num esforço hermenêutico, pegando as palavras do doutor Lécio, eu também tentei fazer aqui, me debruçando no processo, mas eu não consigo visualizar uma forma de afastar a incompetência deste colegiado, né? Então, sem enfrentar as demais preliminares, por ela ser de anterioridade, digamos assim, né? Eu afasto no meu entendimento, a competência desse STJD. Como votou o nobre auditor. Na sequência, o novo empossado também, né? Como se manifesta e vota, por favor? Boa noite a todos. Assim, sendo bem sucinto, também acompanho a divergência do Dr. Lécio. De forma bem
sintética. Também entendo que é preocupante a vocação originária do STJD para um julgamento de uma matéria que não foi aventada de forma local, de forma analógica aos tribunais. Então, assim, por uma questão organizacional, processual, eu acompanho a divergência. Como vota a secretariado? Já se observou, então, que nós colhemos aí. O doutor Lécio abriu essa divergência, os demais acompanharam, Acho que salvo o doutor engano. Paulo, né? Isso, presidente. O doutor Paulo Carvalho, que está como auditor suplente. Ah, tá, obrigado. Advogado, né? Tá bem. O velhinho aqui precisa de ajuda. Se vocês não compreenderem, estamos perdidos. Como vota, nobre auditor? Excelentíssimo presidente, de Obrigado pela forma alguma, presença. presidente, a gente está aqui para contribuir com esse formato virtual e a gente sabe que passa por esse tipo de situação, né, presidente? E você está conduzindo de forma ímpar, como sempre. Brevemente, eu não quis me manifestar na sessão administrativa para não delongar demais, mas de forma muito breve, é a minha estreia aqui, então é um prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui como auditor convocado. Uma convocação dessa é uma intimação, né? Não é uma convocação, eu venho com muito prazer e toda vez que for preciso eu estarei aqui. E ainda mais que eu tenho duas referências de direito esportivo do meu estado, de Minas Gerais, né? Doutor Lécio e doutor Rodrigo. Então, para mim, uma alegria muito grande estar aqui e poder contribuir nesse julgamento. A questão, o processo em si é muito complexo, né? Excelência, e na pessoa da qual eu cumprimento todos os presentes, peço perdão pelo ato falho. Um processo complexo, mas essas questões preliminares também, eu já adiantando que eu acompanho o voto divergente do excelentíssimo doutor Lécio, porque e eu também faço aqui um parênteses e destaco a, a opinião da relatora nesse caso, da doutora Stephanie, porque a gente tem que fazer esse esforço mesmo de ir entendendo a realidade da realidade atual do futebol americano no Brasil. A gente tem que abrir concessões até onde a gente, claro, observar possibilidade jurídica, né? E a gente tem que manter o processo, não no mínimo, mas a gente tem que seguir as normas que nos regem aqui. E aí, sem me delongar, eu também entendo que é insuperável a questão da preliminar de incompetência, e isso acho que liga mais ainda um alerta, e eu acho que a presença dos clubes aqui é muito importante, da necessidade disso ser regularizado, né? Da gente ter um tribunal em São Paulo, e aí tendo um tribunal, tendo uma primeira instância, uma comissão, tendo um pleno, esse tipo de situação a gente fica impossível, né? A gente consegue superar esse tipo de problema em situações futuras. Então, acompanho o voto divergente e agradeço mais uma vez, presidente. Como votou o nobre auditor, secretário? Da gente fique registrado, né? Salvo engano, este que vos fala tem a necessidade de manifestar. Seria isso, Taera? Confere? Sim, presidente. Obrigado. Pelo menos não passe vergonha solitariamente. Muito bem. Como alguns já sabem, mas nessa sessão eu externei também para aqueles que não sabiam, a formação processual, né? Mesmo superando as preliminares, nos deparamos na prejudicial de mérito. E aí pode se confundir aí adiante, né? Então, a aberta divergência que com ela voto, eu digo que compreendo o que o auditor anterior destacou em relação à relatora e assim manifesta esta casa ao não extinguir, por exemplo, feitos sem ação colegiada. Até a incipiência, né, do desporto, compreendemos bem e fizemos muito ao superar aqui as preliminares, na minha avaliação, sem discutir a extemporaneidade e etc., né?
a legitimidade para a representação, como destacou a Procuradoria e os demais, mesmo porque o de fato pode superar o de direito, mas, como disse o meu antecessor, até que não tenha esse risco jurídico. Por quê? Teremos realmente uma dificuldade, como eu disse, dessa história que informei os senhores em 3 oportunidades no STJD, então sediado no Rio de Janeiro, e nós enfrentamos isso aí. Então, para evitar uma forma profilática e dentro da legalidade, da previsão, né, daquilo que prevê o tema, eu sigo com a divergência aberta pelo nosso corregedor, né, o vice-presidente excelentíssimo doutor Lécio, porque é o meu pensamento. Nós destacamos isso no curso, né, da sessão por algumas vezes, tanto com a nobre relatora, procuradora e as demais partes, assim como o voto, seguindo a divergência e a oportunidade antes de promulgação, porque enquanto não há promulgação, qualquer pode rever a sua posição. Nessa forma, senhores, como sempre esteve a palavra franqueada, e assim permanece, algum auditor deseja modificar seu voto com as suas ponderações, da relatora, a meu caso, né, que estou sendo o último aqui, nós temos essa possibilidade. Então, está franqueado a todos e, não havendo, nós passamos para a proclamação do resultado. Nobre presidente, excelentíssimo doutor Lécio, a condução está a contento? Algo mais? Que é o nosso corregedor, viu, senhores? E presidente do TJ Mineiro. Então, eu acho que pato novo não mergulha fundo, né? Assim que eu vi lá no STJD do Rio, então eu estou seguindo a mesma coisa. Senhor presidente, até antes né, de responder Vossa Excelência objetivamente, eu até pedi desculpa pelo lapso, mas gostaria aqui de deixar registrado de forma expressa e parabenizar os debates. Eu acho que a provocação, em que pese entender pela incompetência, ela foi pontual, foi assertiva, para não se dizer cirúrgica. É uma situação que a gente tem se deparado numa realidade nacional do futebol americano, né, e do flag. Então, assim, não é uma questão pontual da Federação de São Paulo. Outras federações que são filiadas, inclusive a CBFA, também não têm tribunal. Então, com essas considerações, senhor presidente, e mais uma vez enaltecendo o trabalho, né, do denunciante, da Procuradoria de Justiça Desportiva, que realmente deu uma aula, né, de direito desportivo, os demais interessados que prontamente se apresentaram, né, à Justiça Desportiva, apresentando seus fundamentos, né? Eu gostaria de propor, se me permite, presidente, que fosse oficiado, né, até uma sugestão para constar junto da decisão que será prolatada por Vossa Excelência, que seja determinado o oficiamento tanto da Federação Paulista quanto da CBFA, para que apresente essa situação, inclusive com a íntegra dos autos, para entender todo esse contexto e que sejam tomadas medidas a tempo e modo para que haja regularização nesse particular. Em outras palavras, para que as federações elas criem os seus tribunais. Isso é importantíssimo, porque, infelizmente, aqui não vamos entrar no mérito da decisão, mas existiam, inclusive, vícios ali no próprio procedimento, né? Então, se a gente tem uma composição ali de uma comissão disciplinar com possibilidade de um recurso para um tribunal pleno, certamente poderia ter uma situação um pouco diferente aqui. Então, só com esses complementos, senhor presidente, gostaria de fazer essa proposição, essa propositura e, obviamente, também deixar registrado aqui e enaltecer o trabalho de Vossa Excelência, muito bem assessorado também, né, pelo secretariado, e parabenizar pela condução dos trabalhos. Então, agradeço a palavra mais uma vez e um forte abraço a todos. Gostaria
de dar a palavra por um instante para agradecer também. O doutor Alessio acabou adiantando, por assim dizer, um pouco do que havia debatido expressamente em meu voto, que acabou não sendo necessário pelas questões preliminares a ter sido discutidas e decididas, que era exatamente a recomendação de forma, através de um ofício, né, diretamente, tanto a SPFL quanto a própria Federação do Estado de São Paulo, para que se criasse de forma tal qual imediata ou o mais breve possível, né, com a delimitação de um prazo, claro, a criação de um pleno, de um tribunal, né, de setores competentes para que se julgassem esse tipo de ação, para que não chegássemos a este ponto de termos que discutir aqui, ultrapassando barreiras e ultrapassando as preliminares. Então, agradeço ao Dr. Alessio por ter, né, suscitado essa questão, que também era de conforme com aquilo que pensava. Muito bem, senhores. Como eu disse, né, é a história que se repetiu no passado em outro desporto e por isso, né, seria até incoerência não concordar. Então, pela divergência aberta, fica proclamado o resultado, acolhida a preliminar, prejudicado o objeto da medida inominada, divergência essa aberta pelo vice-presidente corregedor Dr. Felipe Lécio, que os demais assim seguiram. E no ato contínuo, inclusive com a manifestação em conformidade da própria relatora, determinou-se que a entidade organizadora do desporto, a CBFA, também a estatal, né, a paulista, fica encarregada de diligenciar no sentido de constituir o seu é modo de dizer, né? Constituir o Tribunal Desportivo nos moldes do CBJD. Isso fica profilático e realmente é um marco. Eu vivi isso por década e sei que isso, tanto aqui nesse desporto que é mais incipiente, né, o futebol centenário, mas terá a mesma situação. De acordo, senhores, com as palavras, algo a acrescentar? Peça a manifestação, por favor. Perfeito. Estamos. De acordo, excelência. Bom, sendo assim, qualquer divergência meramente material, opinaremos, né? Mas a doutora Tainara, com quem eu manifestei a minha gratidão e auxílio hoje, inclusive, né, Tainara? Senão eu não estava aqui na sessão, né? Reiterado e publicizado, se algum não ouviu, o tribunal se engrandece com a sua presença, como agradecemos em particular, parabenizamos os empossados e agradecemos em particular o convocado. E aqui no Tribunal de Minas a gente faz que quem começa a namorar, noivo ou casa, é o caso direto, né? Então o convocado aí foi, além de muito bem, promissor, né, a participação. E os nobres auditores se sintam abraçados, parabenizados, estamos à disposição e, como bem colocou o nosso corregedor, terão a sua diplomação atestada pelo documento específico. Certo, secretário? Correto, presidente. Muito obrigado. Não havendo nada mais a tratar, senhores, e que siga também, ô Tainara, no ofício, as entidades de administração dos desportos, como manifestado pelo corregedor, né, que abriu a divergência, a integralidade dos autos. É isso mesmo, o excelentíssimo doutor Lécio? Sim, excelência. Acho que até para ter uma contextualização, né? Porque ter um ofício com a ata de julgamento, isso por si só pode não ser suficiente. Então, para entender todo o imbróglio e realmente se situarem, eu acho que é importante para ver, olha a situação que poderia ter sido resolvida a tempo e modo, mas infelizmente, em razão da incompetência, a gente não pode se debruçar nessa temática. Se, como se diz em Minas, ele mortos e feridos, salva-se todos, né? Porque a palavra que havia hipotecado a vários participantes desse feito é que essa medida seria, quando nada, profilática para se evitar as demais, com que, na primeira leitura, mesmo em análise de cognição sumária,
eu me deparei, talvez pela formação processualista mesmo, né? Mas foi trazido a este pleno, a decisão é colegiada, e aí assim sigamos. Damos por encerrado, então, agradecemos, boa noite a todos, né? E assim sigamos. Algo mais? Boa Eu noite. gostaria, presidente da Federação Paulista, falar só uma palavra para o doutor Lécio. A gente já deu entrada na abertura do TJD de São Paulo, então a gente pede desculpa por ter importunado os senhores, por ter levado essa dor de cabeça, esse imbróglio para vocês. E boa noite a todos, obrigado. E em breve vocês receberão aqui do TJD de São Paulo, quando ele assim estiver formado. Ok? Obrigado, boa noite. Obrigado a todos. Se me permite, Doutor, presidente, doutor Ricardo Trigo, agradeço, tá, o esclarecimento, mas não é incômodo nenhum, estamos aqui para tentar realmente contribuir, tá, com a comunidade, com o desporto. Esse é o nosso mistério, estamos aqui para realmente tentar contribuir, e dentro desse contexto, inclusive, se puder contribuir, inclusive, né, nessa formação, nessa constituição do tribunal, conte conosco, tá? O que a gente puder orientar, o que a gente puder sugerir, estamos à disposição, viu? E agradeço mais uma vez. Obrigado. Um forte abraço e uma ótima noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. boa Boa noite, noite a senhores. todos. Como é que sai?